porque vocês devem lembrar que quem criou o primeiro ministério da propaganda foi Adolf Hitler. Goebbels, braço direito de Hitler, era o mestre da propaganda, né? O nazismo popularizou o rádio, é isso mesmo. Hitler colocou inclusive um projeto de lei, quem coloca projeto de lei são democratas, né? Hitler colocou um decreto que obrigou as fábricas alemãs a produzirem rádio a baixo custo. Isso era para quê? Para que todo lar alemão tivesse um rádio, porque ele sabia da importância de controlar as pessoas através dos meios de comunicação. Os neofascistas aprenderam essa lição e a transformaram. Steve Bannon, não sei se vocês já ouviram falar, Steve Bannon, ele é o grande ideólogo, o cérebro por trás dessa onda neofascista. Ele criou uma empresa chamada Cambridge Analytica, que é uma empresa que lida com pesquisa e com influência digital nas campanhas políticas. Foi ele quem usou, na verdade, a campanha de Trump como uma forma de testar sua técnica de leitura de dados, de algoritmos para influenciar as pessoas, e vocês viram que conseguiu. Vou voltar a falar um pouco mais sobre isso depois. Então, o que é fascismo? Uma ideologia localizada no início do século XX. Uma ideologia que tinha uma presença forte do Estado. Uma ideologia autoritária. Uma ideologia extremamente violenta. Uma ideologia anticomunista. Uma ideologia que acreditava na figura de um líder, de um campeão, de uma espécie de guia da nação. E o ponto principal, que vai ser o elo com aquilo que eu vou falar hoje, e vou encerrar daqui a pouco falando sobre o Brasil. O fascismo precisa de bodes expiatórios. Quando o fascismo chega na Alemanha e se concretiza na figura do partido nazista, na pessoa de Hitler, nasce essa característica importantíssima do nazismo, que é a construção de bodes expiatórios. Eu acredito que todo mundo sabe o significado de bode expiatório. Quem é ligado à religião deve estar lembrado que o bode expiatório era um animal, um bode, que era usado nos rituais do Antigo Testamento, em que os sacerdotes, eu acredito que simbolicamente, né? Mas tem quem acredita que era de fato. O animal recebia os pecados da comunidade e era abandonado no deserto. Eram dois animais, um era abandonado no deserto, enquanto o outro era sacrificado. E o sangue desse animal era espargido para purificar os pecados da comunidade. Era como se o bode expiatório fosse aquelas pessoas, aquele grupo simbólico escolhido para levar a culpa por tudo. Eu não preciso nem dizer para vocês quem era o bode expiatório do fascismo na Alemanha. Eram os judeus. E vocês viram o que aconteceu. Quem não viu, eu sugiro alguns livros, né? Treblinka é um bom livro. Sugiro Primo Levi, um escritor judeu. Quem quiser uma coisa mais fílmica, tem a lista de Schindler, Holocausto. Veja como foi. Assista um documentário que tem no YouTube, o documentário é grande, chama-se Shoah. Ele mostra o que aconteceu com os judeus. E sim, o Holocausto existiu. O neofascismo também escolhe seus bodes expiatórios. A onda neofascista que no mundo ela se materializa na Europa, em países como Inglaterra, vocês podem dizer, mas professor, a Inglaterra, aquela democracia, ela tem onda neofascista? Tem sim, claro. Só que as instituições democráticas lá, como diz o Levitsky e o outro eu esqueci, é Levitsky, que é o autor de Como Morrem as Democracias. A Inglaterra tem instituições fortes, e por isso que o neofascismo não transpassa, não pula a cerca, e não ameaça a ordem democrática britânica. Mas tem sim, e o neofascismo britânico se expressou no movimento pelo Brexit. Brexit, até eu que não entendo inglês, sei o que significa, né? Saída, né? A saída da Inglaterra da União Europeia.
Então, o neofascismo que se expressa na Inglaterra com o Brexit, na Hungria tem um cara chamado Viktor Orbán, ele que se considera um defensor da Europa cristã. Na Turquia tem o Erdogan, né? Na Itália tem um partido lá chamado Cinco Estrelas. Nos Estados Unidos tem Trump. Na Índia também cresce. Esse neofascismo, ele escolheu seus bodes expiatórios também. Na Europa, o bode expiatório é o imigrante. Porque a Europa é normalmente, naturalmente, um foco de imigração muito grande. Vamos ser sinceros, isso não nos impacta. Nós não nos sensibilizamos com a questão de imigração. Talvez possamos curtir no Instagram uma foto que fale contra o preconceito aos imigrantes. Talvez possamos ver um vídeo sobre os imigrantes haitianos no Brasil. Começamos a sentir um pouco mais isso aqui quando começaram a chegar alguns venezuelanos para cá. Que nós víamos um ou outro venezuelano nos semáforos, nas ruas, pedindo. Mas a questão da imigração não era o nosso bode expiatório. Quem é o bode expiatório do neofascismo brasileiro? Pensem aí. Mais à frente nós vamos retomar essa questão. Mas quero que fique claro isso. A estratégia neofascista, ela depende da escolha, da construção de um bode expiatório. Porque a estratégia neofascista, ela manipula nossos afetos. Eu uso a palavra afeto aqui no sentido de nossas emoções. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentar à mesa ou de estar próximo de pessoas que são fascistas. E de ouvi-las falando. De ouvi-las se expressando. Quando chega algum tema que é sensível para eles. Alguma palavra, algum conceito de que eles discordam. Não todos, claro. Alguns são mais articulados. Mas o que a gente percebe é que eles falam com o fígado. O afeto que mobiliza eles é a raiva. Porque a estratégia neofascista, ela manipula emoções. Ela faz as pessoas agirem. E os botõezinhos que ela toca nas pessoas para que elas ajam são as emoções. Aí você vai dizer, professor, o neofascismo, ou o fascismo, ele é uma ideologia irracional? Não. Ela é racional. Mas ela opera nas emoções humanas. Por isso que ela funciona tão bem. Porque nós já temos o ímpeto para a raiva, para o ódio, para escolher bodes expiatórios dentro de nós mesmos. Vocês perceberam como é fácil odiar? Como é fácil ter raiva? Imagine, primeiro dia de aula, chega a aluna novata, 3 meses, primeiro dia de aula dela, 3 meses depois de começar a aula, chega aquela menina novata. Metade das meninas da turma vão ficar com raiva. Para aquela menina ali só quer ser. É um ódio diferente. Né? Chega um cara também, a gente vai olhar, o nosso vizinho, que chega na nossa rua, que não conversa com ninguém, que não vem visitar, que não fala com a gente. Nós temos em nós estruturas psicológicas apreendidas socialmente, culturalmente, para o ódio. Essas estruturas se combinam com nossas emoções, daí que o fascismo corra de maneira tão simples. Então, a primeira coisa é isso, o fascismo ele escolhe bodes expiatórios. A segunda característica da estratégia neofascista, que a gente percebe claramente aqui no Brasil, é o anti-intelectualismo. Anti-intelectualismo bem claro. Veja, vamos lá, vamos falar, vamos dar nomes aos bois. Quando vocês pensam no Ministério da Educação, vocês pensam em algo que dialoga com universidades, que dialoga com a academia, com algo que se preocupa com teorias educacionais. Né? Vejam qual é a estratégia que o atual governo adotou. Eu não vi nenhuma fala do atual ministro da Educação em que ele fale positivamente em relação às universidades. A universidade aparece sempre como o alvo de ataque deles.
e dele, mais especificamente. A universidade é o lugar onde se planta maconha, onde tem roças de maconha, segundo ele, plantio extensivo de maconha. Meu Deus, é muita maconha. A universidade é local onde existe baderna, é local onde não existe diálogo, onde não há liberdade, é um lugar que não produz. Ele carrega a universidade de características negativas. Que ele faz isso na TV, ele faz isso na mídia, ele faz isso no Facebook, no Twitter. Milhões de pessoas ouvem alguém que é, teoricamente, o símbolo da educação no Brasil dizer que a universidade é um lugar que não presta. Pensem, qual o objetivo dele ao fazer isso? Porque isso não é gratuito. Qual o objetivo que o neofascismo tem ao descredibilizar o local onde o conhecimento é produzido e que serve de referência? Outro alvo do anti-intelectualismo neofascista são as escolas, as redes escolares. Me desculpem, quem é simpático a essas questões de disciplina militar nas escolas. Eu até acho que deva continuar existindo escolas militares para quem quiser colocar seus filhos nela. Mas a simples adoção do modelo militar em escolas como uma saída para o ensino diz muito sobre o que é que o neofascismo pensa sobre a educação. Vocês percebam que eu comecei a relacionar diretamente ações do atual governo com o neofascismo. Está claro, não precisa ser mais claro do que isso. Eu penso que o projeto que está se instituindo no Brasil é um projeto neofascista, com características nossas, mas é neofascista sim. E eu estou provando, argumentando por quê. Primeiro, a política educacional do governo atual no Brasil é uma política que tenta descredibilizar as universidades, esvaziá-las de força, cortando verbas. Segundo, ataca as escolas, dizendo que elas são local de indisciplina, de desrespeito, e ataca os professores. Tem um negócio que a galera coloca no Twitter dizendo que é uma pergunta para meu TCC, né? Eu tenho uma pergunta para meu TCC. Como é que certos professores conseguem defender certas posturas atuais em relação à educação, sabe? Eu queria conversar com eles, é para colocar no meu TCC. Acho que talvez eu entenda melhor. Então, o atual governo ele ataca as escolas, ataca os professores e ataca os artistas, que é outra face da intelectualidade. São os artistas. E ninguém simboliza mais para mim esse ataque à classe artística do que a escolha da ex-secretária da Cultura, Regina Duarte. É engraçado, né? Na Alemanha, Hitler queimou livros. Na Alemanha, Hitler perseguiu artistas. Mussolini prendeu artistas. Mussolini obrigou professores a assinar ficha de filiação ao Partido Nacional Fascista. No Brasil, nós vemos os professores serem perseguidos, ameaçados de terem suas aulas filmadas. Vocês pensam que eu esqueci aquele começo do governo? Que eles estimularam os alunos a filmar as aulas dos professores e denunciar? Você quer estratégia mais violenta do que essa? Então, outra característica do neofascismo é a intelectualidade, é a crítica à intelectualidade, é o anti-intelectualismo. Agora vem uma característica que eu acho fantástica. O neofascismo, ele pretende criar, com essa crítica à academia, com essa crítica à ciência, esqueci de falar, é um dos pilares do neofascismo descredibilizar a ciência. Pessoal, olha, eu ganhei o ano já. Para mim, eu tive um ano muito bom, apesar de todo o sofrimento que estamos passando, ao ver a expressão de William Bonner, não sei se vocês viram também na internet, William Bonner falando o nome de um cara lá, de um youtuber, não sei se ele é youtuber, é um cara lá que acredita que a Terra é plana. Ele diz, fulano e tal, que acredita que a Terra, mas tá bem baixinho, o planeta, é plano, é chato. Veja, trazer isso para o horário nobre do Jornal Nacional,
milhões de pessoas ouvindo que tem alguém que se leva a sério e que acha que a Terra é plana. O ataque às vacinas, a importância das vacinas. Esse ataque à ciência faz parte da terceira característica do neofascismo, enquanto estratégia, que é criar um ambiente de irrealidade. Vamos lá, vamos tentar explicar isso melhor. Quando você quer saber se alguma coisa é real ou não, mas essa coisa não está no seu campo de ação, de visão, perdão, ou no seu conhecimento imediato. Por exemplo, você quer saber se a Terra é plana ou ela é esférica. Mas não tem como você dar um pulo e ver de cima. O que é que você faz? Normalmente você recorre a quem para saber disso? A autoridade científica. Mas ele descredibilizou a autoridade científica. Ele destruiu o valor da ciência. Você pergunta ao professor, mas o professor não é mais importante nesse discurso, perante esse discurso. Então você vai na mídia, ao menos para saber, né, alguma coisa, na mídia responsável. Porque você imagina que nenhuma emissora de TV que tenha uma certa responsabilidade social vai manipular fatos tão evidentes ou fatos importantes para a saúde das pessoas. Mas ele descredibiliza também a mídia. Tem três grupos que o neofascismo persegue. Professores, cientistas, são quatro, artistas e a mídia. Quando você quer saber de alguma coisa, quando você quer se informar hoje, e você não teve a oportunidade de se formar como muitos têm, e você não tem o acesso aos bens culturais como muita gente tem, onde você vai buscar a confirmação de que aquilo que você está pensando é verdadeiro? Se essas fontes são descredibilizadas. Você vai abrir o quê para perceber? Você vai abrir seu celular, você vai no grupo de WhatsApp que você tem. E é nesse grupo de WhatsApp que o neofascismo cria um ambiente irreal, onde as teorias da conspiração formatam o mundo. Essas pessoas vivem num mundo entretecido pelas teorias da conspiração. Eles respiram teorias conspiratórias. Eu confesso a vocês, foi chocante para mim a primeira vez que eu conversando com um neofascista, eu percebi que ele estava falando sério daquilo. Eu fiquei pensando, não, você não está brincando, não. Ele estava falando sério, que ele acreditava que havia uma teoria de que Bill Gates iria usar as vacinas para colocar um chip nas pessoas. Tem muita gente que acredita nisso. Não me pergunte se os teóricos que criam essas teorias conspiratórias, se é que eu posso chamá-los de teóricos, se eles acreditam nelas. Eu tenho minhas dúvidas. Mas que as pessoas que estão na base ou no nível estrutural da ideologia neofascista, elas acreditam. Então, só num ambiente irreal desse é que um governo pode falar que a eleição de urnas eletrônicas pode ser manipulada. Só num ambiente irreal desse é que o governo pode falar que a Covid-19 é apenas uma gripezinha e as pessoas acreditarem. É que que o governo pode falar que ou as pessoas neofascistas podem falar que tem gente enterrando caixões com pedra e as pessoas acreditam. Os absurdos que as pessoas acreditam hoje, eles se tornam críveis porque as pessoas não têm mais referência de verdade e elas vivem num ambiente real. Eu queria falar também aqui, para encerrar essa parte das estratégias, a respeito de uma outra estratégia do neofascismo, de como ele opera. O neofascismo ele opera dividindo a sociedade em hierarquia, hierarquizando a sociedade. Para o neofascista, a sociedade está muito bem estruturada, ela tem níveis. E quem ocupa os níveis? Quem ocupa os primeiros níveis? Está bem claro. O nosso presidente deixou bem claro isso nas falas dele. Quando ele deprecia as mulheres, ele diz que o homem, o macho, está num nível hierarquicamente superior às mulheres.
Está bem definido. Na hierarquia neofascista, homens em primeiro, mulheres em segundo. Também na escala da hierarquia neofascista, brancos em primeiro, negros em segundo. E para nós brasileiros tem outra hierarquia também, viu? Sudestinos e sulistas em primeiro, nordestinos em segundo. Tem a hierarquização de classe também. Ricos em primeiro, pobres em segundo. A hierarquização, nós já estamos acostumados com isso. Deixa eu ver se eu lembro quem foi que falou sobre isso. Se não me engano, foi Bourdieu, que ele fala do capital social, ele fala de como o consumo se torna um símbolo de poder. Não é? Mas a ideia é que nós estamos acostumados com hierarquizações. Nós hierarquizamos as pessoas pela roupa que elas usam, pelo carro que elas usam ou pelo não carro que elas têm. Não é? Mas o problema é como essas hierarquias são justificadas, entendeu? Por exemplo, por que a mulher é inferior ao homem? Pela natureza dela. É isso que o neofascista diz. Ela é inferior porque ela é mulher. Por que o negro é inferior na perspectiva neofascista? Ele é inferior porque ele é negro. E o negro tem, na visão deles, uma índole que o torna inferior. Por que o pobre é inferior? Simplesmente porque é pobre. A natureza dele é de ser pobre. Qual é o discurso da meritocracia? Os pobres são pobres porque não se esforçaram. E por que não se esforçaram? Porque são preguiçosos. E de onde vem a preguiça? A maioria de pobre é preguiçoso, não é assim que eles falam? A violência do neofascismo está nisso. É dizer que essa hierarquização ela é natural e que é justa. E dentro dessa questão da hierarquização também tem um tema ótimo. Não fiquem cansados, eu estou terminando já, viu? É rápido. Outra questão que eu acho ótima é a questão da vitimização. Alguém aqui já foi acusado de se vitimizar? Alguém já foi acusado de estar com mimimi? Porque o que mais aparece, né, é o liberal, né, o fascista querendo pagar de o homem que faz, a mulher que faz, não é? E acusando qualquer um que venha lutar por questões sociais ou por direitos humanos básicos de estar com mimimi. Só que, lembra quando eu falei que a ideologia fascista ela manipula as emoções? Ela manipula as emoções da classe média. Qual é a emoção que ela manipula na classe média? É a emoção do ressentimento. Acredito que esteja claro para todo mundo aqui o significado de ressentimento, que é a raiva porque o outro goza de alguma coisa. A ideologia neofascista ela faz a pessoa de classe média alta ou de classe média se vitimizar. Vamos lá, qual é a expressão mais clara da vitimização da classe média no Brasil? É a ideia das cotas raciais. A minha filha perdeu uma vaga em medicina porque entrou uma pretinha nas cotas com metade da nota dela. Vejam como é difícil ser branco no Brasil. Quem é que se vitimiza? O neofascismo vira seus canhões contra os direitos das minorias, contra as políticas afirmativas, porque ele considera que esses direitos, que essas políticas afirmativas são injustas. Eles se consideram como as vítimas. A esposa de Didi, né? Eu me lembro, foi uma das que gravou vídeo no aeroporto, reclamando que rodoviária estava virando, não, perdão, que aeroporto estava virando rodoviária. E muita gente achou isso engraçado. Quando eu sou como eu já disse, meus cabelos grisalhos não são luzes, são grisalhos mesmo. Eu já sou um pouquinho vivido. Eu me lembro de um programa chamado Sai de Baixo, que tinha Caco Antibes. E naquela época o neofascismo não estava em pauta. Então essa divisão e esse ódio social entre ricos e pobres estava meio que escamoteado, escondido. Ele brincava muito falando que tinha nojo de pobre, que tinha raiva de pobre. E nós ríamos com aquela representação no palco. Hoje as pessoas não têm mais o medo, o pudor
de dizer que não gostam de pobre, que não querem se misturar com pobres em aeroportos. Não querem seus filhos. Eu vi pessoas dizer que querem colocar os filhos em faculdades particulares, mesmo pagando, que é para que as filhas não se misturem com todo tipo de gente. O que é todo tipo de gente? Então, o neofascismo, ele tem essa hierarquização e se baseia no vitimismo da classe média também. E para encerrar mesmo, eu vou falar sobre uma coisa interessante, que é a questão da ansiedade sexual. Né? Não pude deixar de falar nisso. Quem me conhece sabe que eu sou um leitor de Freud, sou muito interessado por psicanálise. E uma das características do neofascismo, um dos botõezinhos que ele toca nas pessoas para fazer elas terem ódio dos outros, fazer elas desejarem que as pessoas morram, para fazer elas destilarem raiva no Facebook, ou até mesmo para agredir pessoas em manifestações, um dos botõezinhos onde eles tocam é no botãozinho da ansiedade sexual. O que é ansiedade sexual? Bem, eu não sei se vocês sabem, mas segundo Freud, a sexualidade, o desejo sexual, é a pulsão mais forte que existe em nós. E nós, claro, a cobrimos com camadas inteiras de racionalização. Né? Ela está lá bem escondida. Mas ela não cansa de aparecer. E é uma das coisas que nos motiva a fazer mais as coisas de forma impensada, de forma impulsiva e de forma violenta. É a ansiedade sexual. Haja vista a fúria do marido traído, não é? Que chega a matar a mulher pretensamente sem razão e depois vai dizer que ela foi, antigamente se chamava de crime passional. Havia até justificativo para isso, vê? Que estavam movidos por impulsos. Então, o neofascismo toca na ansiedade sexual. E e essa da ansiedade sexual foi uma das engrenagens que melhor funcionou na consolidação do neofascismo no Brasil. Como esquecer a mamadeira de pênis? Desculpa, eu falei pênis, o termo era outro, né? Eu não sei se o ambiente é adequado. Mas eu vou falar, era a famosa mamadeira de piroca. Como esquecer aquilo? Vocês estão rindo? Não riu não, pessoal. Milhões de pessoas no Brasil acreditou na mamadeira de piroca. Sem pensar sequer se era possível existir ou não. E por que eles acreditaram sem pensar? Porque eles ultrapassaram rapidamente o limite da racionalização. Porque isso mexeu com a ansiedade sexual das pessoas. Porque as milhões de pessoas que acreditaram nela, geralmente, normalmente, eu estou generalizando, mas é isso que a gente percebe pelas pesquisas de opinião, são pessoas ligadas a uma postura moralista, ligadas a leituras religiosas que não encaram o sexo de uma maneira muito tranquila. Então, aquelas questões sexuais nelas não estavam bem resolvidas. Então, quando eles veem essa possibilidade, e eles mexem com as imagens, criança, que é o símbolo da pureza, e a mamadeira, você sabe do quê? Raiva. Fúria. Não vou deixar um cara desse chegar ao poder. Eu não queria estar na cabeça das pessoas santas, né, pessoas puras, o que elas pensaram quando viram a madeira de piroca. Ou quando leram a fake news de que o candidato do PT estava planejando legalizar o incesto, ou legalizar a pedofilia. Veja, como acreditar numa coisa dessa? Se as pessoas parassem 30 segundos entre ver a notícia e acreditar para racionalizar, mas não, por que não acreditar? Por que elas não pararam para racionalizar? Porque mexeu no botãozinho da ansiedade sexual. Esse mesmo botãozinho que foi despertado também, na época, não sei se vocês lembram, teve uma época do movimento Ele Não. Milhões de mulheres, lideradas pelas mulheres, né? As mulheres muito fortes, maravilhosas, corajosas, empoderadas, foram às ruas e nós, homens ali na posição de aliados, né, de companheiros, estávamos ali lado a lado, foram às ruas com a hashtag Ele Não. Foi um impacto que quando eu estava lá, que eu vi, eu nunca tinha visto uma manifestação tão grande em Recife como aquela. Mas eu pensei, pô, eu acho que a gente vai conseguir isso. Mas automaticamente nós percebemos que não deu em nada. Que o que isso fez foi reforçar a repulsa contra os movimentos de esquerda, contra as ideias progressistas. E por quê? Porque os neofascistas sabiam onde apertar o botão. Eles sabiam o que colocar nos grupos de WhatsApp. E colocaram imagens de quê? De travestis, de homossexuais, de lésbicas, de mulheres que pretensamente estavam fazendo ofensas a símbolos religiosos. Isso despertou o botãozinho do moralismo.
da raiva, do ressentimento e da ansiedade sexual. Só fez crescer o repúdio e o apoio às ideias neofascistas. Então, pessoal, é basicamente isso. Mas agora eu vou passar para a segunda etapa, que é muito curta, que é só fazendo uma pergunta a vocês. Vocês acham que é difícil explicar como o neofascismo cresceu na classe média e na elite brasileira? Não, né? Eu preciso explicar para vocês. Eu vou me utilizar agora das reflexões de um sociólogo chamado Gessé de Souza. Ele escreveu um livro muito fácil de ler, mas muito intenso e muito bom, que é A Elite do Atraso. Gessé de Souza, nesse livro, ele defende a tese de que a nossa classe média e classe alta não precisou aprender neofascismo porque ela foi forjada no escravismo, na escravidão. Vocês acham que precisou alguém ensinar a patroa da mãe lá do Miguel qual era o lugar de negro para ela? Precisou alguém ensinar a ela que ela, por ser branca e rica, era diferente em essência daquela empregada e daquele menino? Vocês acham que é preciso formar, através de propaganda, na classe média brasileira, a ideia de que pobre não presta, de que negro é, por essência, criminoso ou suspeito, no mínimo? Não precisa. Agora, a grande pergunta que a gente precisa responder é essa, como foi que eles conseguiram convencer os milhões e milhões de pessoas pobres a se tornarem neofascistas? Como foi que eles conseguiram convencer trabalhadores da construção civil, empregadas domésticas, trabalhadores do comércio, professores, pessoas que vivem de bicos, a cair na onda do neofascismo? Pensem sobre isso. Como é que eles receberam um pacote completo que os destrói, que os desumaniza? Porque a maioria deles é negra, é pobre, é nordestina, mulheres. Como é que você... A mim assustava, não sei a vocês. Como é que você via um negro falar aquelas coisas, uma mulher falar aquelas coisas que eles falavam? Como? O Gessé de Souza, ele tem uma resposta para isso. A resposta dele é que o neofascismo ele consegue manipular as emoções das pessoas quando elas estão em crise. Pessoas de classe trabalhadora, pobre, né, que precisam ter suas ideologias, suas emoções manipuladas. Quando elas se sentem frágeis e isoladas. E para ele, o auge dessa fragilidade, desse isolamento, foi após a crise econômica que começou em 2015, se intensificou com o golpe parlamentar, né? Contribuiu para fragilizar sindicatos, partidos políticos. O que mais se via era pessoas desejando aviões contra o Congresso Nacional. Ninguém acredita mais em política, ninguém acredita mais em políticos, ninguém acredita mais em sindicato, ninguém acredita mais em associações, não se acredita mais em nada, não se acredita mais na mídia, não se acredita mais em coisa nenhuma, só se acredita no WhatsApp, nas teorias conspiratórias. E ainda mais aquela pessoa que estava começando a ascender socialmente, né, nas décadas anteriores, 2006, 2007, 2008, ela precisava encontrar um bode expiatório, porque, vê, ela tinha comprado um carro, a economia quebrou, a economia faliu, ela teve que se desfazer do carro. Quem foi responsável por isso? Eu? Eu não. O cara que tinha aberto um pequeno negócio, que faliu, que quebrou, quem foi responsável por isso? Eu? Jamais. A senhora que tinha colocado um salão de beleza, que já se achava a empresária liberal, né? Aquela que tinha que lutar contra a taxação de grandes fortunas. Milhões de pessoas no Brasil ascenderam socialmente entre 2003, 2004, 2005 até 2015 e começaram a se sentir como não mais membros da classe C, da classe trabalhadora. Só que a crise econômica os abateu e eles ficaram vulneráveis.
caíram o padrão de consumo. Eles se ressentiram. Quem foi o culpado por isso? O neofascismo foi lá e deu o bode expiatório para eles. Direitinho, pãozinho. Tem até um meme para isso, né? Que é do Gentleman Vermelho, né? O Gentleman Azul. A culpa é do PT. A culpa é dos comunistas. O ódio dessas pessoas manipulado pelos neofascistas, o ressentimento. Por favor, não estou aqui eximindo o PT de culpa. Eu não estou fazendo uma análise político-partidária. Eu estou fazendo uma análise social, histórica e filosófica. E estou dizendo, tentando explicar como se conseguiu manipular o pensamento e as emoções das pessoas que antes foram beneficiárias de políticas públicas governamentais, a ponto de que elas repudiassem isso e esquecessem, tivessem as memórias boas desse tempo apagadas. O isolamento social das pessoas, o ressentimento das pessoas, a necessidade de encontrar um bode expiatório, materializou esse bode expiatório no PT, nos políticos em geral, na mídia, e preparou o terreno para isso que vocês estão vendo aí. E isso aconteceu, vem acontecendo, e estamos caminhando, na minha opinião, para um momento de tensão política muito grande. Né? Mas eu espero falar sobre isso depois, se tiver alguma pergunta. Tranquilo, Romélio? Estamos de boa aí.